Olá, estamos aqui, inaugurando um podcast da Strong Business School com o Clube de Finanças da faculdade. E é uma honra receber o presidente do Corecon, Odilon Guedes. E estamos aqui também com José Rocha, estudante e também integrante do Grupo de Finanças da faculdade. Queria começar perguntando para o Odilon como que é o Corecon, como funciona, né? O que você pode falar que o Conselho de Economia pode contribuir para a profissão, para estudantes de economia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aqui da Strong para vir aqui gravar esse podcast, cumprimentar o professor Walter, o José Rocha, representante dos alunos, para a gente poder bater um papo aí sobre a profissão de economista, que é muito importante. Mas acho que é importante eu me apresentar. Meu nome é Odilon Guedes, eu sou economista, eu fiz economia lá na PUC de São Paulo, sou mestre pela PUC, dei aula há cerca de 40 anos nas faculdades Oswaldo Cruz, dei aula na FAAP, no curso de graduação e no curso de pós-graduação que chamava Agência de Cidades. Fui professor convidado da GV de São Paulo na área de políticas públicas e da USP também, na EASH, lá na escola que é chamada USP Leste. E fui vereador na cidade de São Paulo, fui membro da Comissão de Finanças e Orçamento e fui subprefeito de Jabaquara. A cidade de São Paulo tem 32 subprefeituras, que a cidade de São Paulo é imensa, né? Tem 12 milhões de habitantes e o Jabaquara tem 220 mil. Então, para mim, foi uma experiência extremamente importante na área pública, apesar de que logo que eu me formei, eu atuei no setor privado. Então eu tive várias atividades, principalmente na área pública, mas também conheço o setor privado. Agora, o Conselho Regional de Economia, ele é regulamentado pela Lei 1411 de 1951, que define a profissão de economista e o papel dos conselhos. Tá? O Conselho de São Paulo tem 15 mil economistas registrados, é o maior do Brasil. E ele, fundamentalmente, uma das funções é fiscalizar e defender os interesses da profissão, como qualquer outro profissional. Os contadores têm o Conselho dos Contadores, administradores, tem a OAB dos advogados, os médicos têm o Conselho Federal de Medicina. Então, nós defendemos a nossa categoria de que forma? Fiscalizando quem trabalha como economista, ele precisa estar registrado no Conselho. Tá certo? Então, se não tiver, a gente fiscaliza, avisa o profissional e se ele não se registrar, ele é multado. As empresas que trabalham na área de economia também precisam estar registradas no Conselho. Então, por exemplo, às vezes você tem um outro profissional que trabalha na área de economia, ele não pode trabalhar. Como qualquer profissão defende o seu mercado de trabalho. Então, a gente faz uma fiscalização rigorosa nesse sentido para poder defender o mercado de trabalho da nossa categoria. Então, essa é uma das questões centrais. A outra é a gente debater as grandes questões nacionais. Nós, economistas, somos um profissional extremamente privilegiado na formação. Eu falo claramente, a melhor coisa que eu fiz foi escolher fazer o curso de economia. Nós temos uma visão do mundo, do país, sobre os mais variados aspectos. O curso nos possibilita isso, inclusive nos possibilita a trabalhar nos mais variados setores do mercado de trabalho, seja do agronegócio, do mercado financeiro, do mercado de capitais, do Estado, do ponto de vista do planejamento, do orçamento público, da perícia. Então, o Conselho, além de defender a categoria, na atual gestão, nós estamos discutindo muitas questões nacionais. Nós já elaboramos 4 documentos importantíssimos, no nosso entender. Um sobre o papel do Estado, depois eu até posso abordar. O outro que a gente faz uma crítica sobre a questão da Selic, que está muito elevada, no nosso entender, tá certo, em relação às necessidades da sociedade brasileira. O outro sobre o Boletim Focus, que a gente também faz uma análise, que todo mundo pensa que o Boletim Focus é feito pelo Banco Central, e não tem nada a ver, ele é feito pelo mercado financeiro. Então ele tem um viés muito grande, porque o que a gente critica, que o Boletim Focus só ouve basicamente as empresas e os economistas do mercado financeiro, só que o Brasil tem indústria, serviço, trabalhador, tem que ouvir todo mundo. E fizemos um último documento sobre a necessidade de um plano nacional.
Então, o Conselho tem uma atividade importantíssima de defesa da categoria, como eu falei, e também de debater os problemas nacionais. Eu também queria agradecer a sua visita. Nós, da Liga Financeira, a gente está muito orgulhoso de ter essa atividade. Eu queria fazer uma pergunta mais pensando no nosso caso de estudantes. Qual a nosso envolvimento de estudantes com o Conselho de Economia? Por exemplo, o Conselho de Economia, os estudantes podem se registrar no Conselho como estudante, e uma das questões que se ele se registra, ele tem acesso, nós temos cerca de 600 vídeos das mais variadas áreas. Então o estudante pode acessar, e ele acessando e acompanhando alguns cursos, ele vai ter a comprovação de que ele acompanhou, que inclusive serve para ele horas de estudo, né? Que tem hoje essa nova forma aí, que além de você fazer o curso normal, você tem que fazer horários além do curso para poder concluir o curso. Então, uma das vantagens é essa daí, e conhecer o Conselho de Economia, para saber como é que a gente trabalha. Por exemplo, vai ter um encontro dos economistas nacionais lá em Belém. Nós vamos contribuir, o Conselho vai contribuir financeiramente para a realização desse congresso, porque a gente, inclusive, é fundamental investir nos jovens, nos estudantes, para os futuros economistas do país, porque um detalhe fundamental, o economista tem um papel fundamental na política econômica da nação. Então, o estudante se aproximando do conselho tem uma série de vantagens. Sim, eu vi também que o Conselho de Economia ia ter o Café com Economistas aqui no ABC. Você recomenda a gente, estudante, já participar desse tipo de evento? Tem, o Café do Economista é um evento que nós já temos feito em várias regiões do estado. Tivemos em Araçatuba, Marília, Piracicaba, em várias regiões, que é uma reunião que a gente faz, convida os economistas, né, para tomar um café, e a gente convida os estudantes, também é muito importante a participação de estudante, e aí a gente faz 3 apresentações básicas, que é um sobre o papel do Estado, que é um documento que nós elaboramos. Por exemplo, o Estado brasileiro ele tem um papel fundamental, como qualquer Estado no mundo. Esse documento que nós elaboramos, a gente mostra que você pode ter governos conservadores ou governos progressistas, todos eles se utilizam do Estado. Um exemplo que nós temos lá, que a gente escreveu, faz cerca de 2 anos, vários países europeus fizeram um consórcio e criaram uma estatal, uma empresa do Estado para desenvolver semicondutores para ficar independente da China. O Elon Musk, que todo mundo fala aí, ele pegou bilhões de dólares de ajudas subsidiados do governo da Califórnia, tá certo? E aqui no Brasil, só para dar alguns exemplos, o que eu estou querendo mostrar que o papel é fundamental, porque quando você pergunta do Estado, tem uma distorção, tu não acha que funcionário público não faz nada, o Estado não serve para nada. 160 milhões de brasileiros não tem plano de saúde, depende do SUS, que é o Estado. Quer dizer, onde é que a criançada ia se vacinar? Ou se você fica doente e você não tem um plano de saúde, onde é que você vai ser atendido? Vai ser atendido no SUS, com todos os problemas que possa ter, mas você vai ter. 80% de quem estuda antes de entrar na faculdade, na universidade, estuda em escola pública. 95% das pesquisas no país são feitas em instituições públicas. E só mais um exemplo, a Embraer, que é a 3ª empresa mais importante no mundo de alta tecnologia para fazer avião, ela foi criada como um estatal, depois ela foi privatizada. Agora, grande parte dos aviões que ela exporta são financiados pelo BNDES, que é um banco público. Então a gente precisa fazer essa discussão. O que a gente vai apresentar nessa Café com o Economista é uma análise do papel do Estado, o outro é sobre a questão da neoindustrialização. O país perdeu um espaço enorme com a desindustrialização, e nós mostrando que é fundamental qualquer país ter indústria. Só para dar um exemplo, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. Tá? Para a gente comparar, o Chile tem 20 milhões, a Argentina 45. O Brasil é o 6º país do mundo em população. Você não pode deixar de ter indústria. Tá certo? Porque se não tiver indústria, como é que você faz para produzir bens e serviços? Um exemplo que eu tenho usado, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, sem entrar na questão política. A Venezuela não tem quase base industrial,
Na época do Chaves, o petróleo estava $140 o barril, entrava bilhões de dólares, né, para a Venezuela com a exportação. Então, com essas divisas, o governo venezuelano e os empresários importavam tudo que precisavam, a vida estava normal. Quando caiu o preço do barril do petróleo para $40, parou de entrar divisa, só que eles não tinham indústria para produzir, começou a faltar até papel higiênico. Tá certo? A Venezuela tem uns 30 milhões de habitantes. Imagina acontecer isso com o Brasil. Então a gente tem discutido muito essa questão da necessidade. E a outra palestra sobre inteligência artificial, a importância que ela tem hoje no mundo, que está mudando muita coisa. Então é super interessante participar, os estudantes estão convidados e que também mostra a importância do economista para a sociedade. Odilon, é muito bom ouvir você falar e perceber a importância do economista, não apenas para o mercado de trabalho, mas para pensar o país, para planejar, trazer um desenvolvimento econômico e social. Antes, voltando um pouquinho nos nossos assuntos, estou pensando no seguinte: quem vai nos ouvir provavelmente ou é um estudante de economia, ou às vezes até um economista já formado, e também pessoas que estão pensando em escolher um curso, ainda está um pouco em dúvida. E sabemos que uma das preocupações é no mercado de trabalho, né? Como a pessoa vai trabalhar, com o quê. Sabemos que o mercado de trabalho do economista é vasto. Na área pública, na área privada, seja na empresa, na indústria ou na área financeira. Queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho do economista. Olha, o trabalho do economista é extremamente amplo. Inclusive, o Conselho Federal de Economista produziu este livreto aqui, que é sobre a profissão do economista, onde o economista pode trabalhar. Eu vou deixar aqui, logicamente, com vocês. Então, eu elenquei alguns só para a gente ver. Olha, o economista pode trabalhar na área pública, no setor de planejamento, de orçamento público. Tem um vasto campo de trabalho para os economistas. Por exemplo, esse ano aqui, todos os municípios do Brasil, 5.750 municípios, vão ter que fazer o plano plurianual. É um plano de 4 anos de investimento. Isso é fundamental. Agora, quem tem... Aí você vai fazer projeção do quê? Qual vai ser... Quanto é que o município vai arrecadar nos próximos 4 anos? Isso aí tem uma base para o crescimento do PIB. O PIB crescendo vai aumentar a arrecadação. Qual vai ser a inflação? Se aumentar a inflação, você também vai aumentar a arrecadação, porque as mercadorias vão aumentar de preço, o governo vai arrecadar mais tributos, então vai arrecadar mais. Por exemplo, se o município está atraindo alguma indústria, que tipo de tributos que essa indústria vai ter que pagar que vai beneficiar o município? Só para dar alguns exemplos. Por exemplo, outra coisa, o plano plurianual está ligado ao plano diretor, que tem a lei do plano diretor, que é a lei do Estatuto das Cidades. O plano diretor é um plano de 10 anos que os municípios são obrigados a fazer. E está lá no artigo 40 a 41 que o plano diretor tem que estar ligado ao plano plurianual, que eu falei, é um plano de 4 anos de investimento, a lei de direção orçamentária e a lei do orçamento. Então, nós economistas é que temos os instrumentos para poder fazer planejamento, analisar os indicadores. Então, por exemplo, na área pública, a questão do planejamento. Outra área importantíssima, mercado financeiro. Você tem que analisar o que? Você tem que dominar a política macroeconômica, política fiscal, monetária, cambial. Qual o reflexo que isso tem em relação a quem aplica dinheiro no mercado financeiro, tá certo? Ou, por exemplo, o mercado de capitais, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, você acompanhar essas empresas, se elas estão dando lucro ou não, por quê, onde é que elas atuam. Por exemplo, a gente tem que ter uma visão do mercado internacional. Hoje, o que é que está acontecendo no mundo? Com a política do Trump no mundo, que é uma confusão generalizada, isso tem um reflexo direto na vida das empresas. O que o Brasil pode ganhar em exportação? O que nós podemos ser prejudicados? Então você tem que orientar, se você for trabalhar em algumas empresas que estão ligadas ao setor externo, você tem que orientar lá os donos da empresa, por exemplo, a questão da perícia de economia. Nós economistas podemos fazer perícia sobre avaliação patrimonial.
Então tem várias áreas aqui, tem mais ainda, só estou dando alguns exemplos, que há um grande campo de trabalho para nós participarmos e exercermos a nossa profissão. E o Conselho está batalhando para ampliar esse campo. A gente tem feito, por exemplo, reuniões com... Quando a gente faz café de economistas, a gente tem conseguido reuniões com prefeitos e presidentes de Câmara, informando a eles que seria importante, por exemplo, o prefeito ter assessoria de economistas lá, para poder planejar a prefeitura. O interior do estado, você pega a região do ABC, é riquíssima. Tá certo? Precisa ter profissionais economistas para orientar os investimentos. Você tem muitos projetos nas prefeituras que às vezes não vão para frente porque não tem quem analisa, tem capacidade de elaborar esses projetos. Isso é muito ligado à nossa profissão. Tá? E, por exemplo, as câmaras municipais são importantes ter economista para informar os vereadores como fiscalizar o executivo. O papel do legislativo é fiscalizar o executivo, a execução orçamentária. Por exemplo, eu tenho uma experiência grande, eu sempre gosto de falar. Eu tinha uma equipe de economistas de alto nível, quando eu fui vereador em São Paulo. E o ano retrasado, o Maluf devolveu 250 milhões de reais para a cidade, porque eu entrei no Ministério Público a partir de um estudo dos economistas mostrando que ele estava superfaturando as obras. Então nós temos um papel de planejamento e, no fundo, é um papel social. Tá, a cidade, quantas escolas dá para construir com 250 milhões que voltou para o município? Então, viu, Walter, a gente discutindo, você tem um amplo campo de trabalho e, como eu falei aqui, a melhor coisa que eu fiz foi escolher fazer o curso de economia, porque você tem uma outra visão do mundo, que as outras profissões não te dão. Inclusive, eu não sei se você usa isso, a gente tem um texto que a gente distribui nos cafés com o economista, do Keynes, um grande economista, que ele fala o seguinte: o economista tem que ser historiador, filósofo, matemático, tem que conhecer a história. É fundamental, por exemplo, a gente conhecer a história do nosso país, para saber por que a gente tem essas dificuldades todas. Dá para explicar isso tudo. Então, não sei se foi suficiente aí para... Perfeito. Sim, pensando até nessa vastidão de possibilidades que tem para um economista trabalhar, eu não acho que seria suficiente para trabalhar em todos esses apenas formação, né? Você recomenda fazer alguma especialização para trabalhar num setor específico? Eu acho que é fundamental, inclusive uma profissão extremamente importante para nós economistas, ser professor das faculdades. Tá certo? Eu quero até repetir, professor, eu sou professor, fui, né? É a profissão mais importante da sociedade. Qualquer engenheiro, médico, cientista passa na mão do professor para chegar lá. E a gente dá a formação, macroeconomia, microeconomia, estatística, matemática, tá certo? E lógico que a gente precisa, o que eu recomendo para meus alunos é menos rede social e mais estudar, mais livro, porque rede social desinforma. Até é importante destacar, o instrumento mais importante do ser humano é a informação. Quem não tem informação é uma pessoa ingênua, enganada. Que nem eu, por exemplo, eu não entendo nada de mecânica de automóvel. Aí se eu vou levar meu carro para consertar, o mecânico fala que precisa trocar um monte de peça lá, eu vou falar o quê? Não sei nada. Agora, do ponto de vista profissional, dos interesses do país, das empresas, nós economistas temos todas as condições de saber. Então a gente precisa estudar mais. Tá? A rede social desinforma hoje em dia, é um negócio gravíssimo e você perde um tempo brutal. Então, por exemplo, é extremamente importante fazer curso de especialização, fazer pós-graduação, aprender inglês, que hoje é uma língua fundamental para você trabalhar em qualquer hora. Então a gente tem que estar sempre estudando, sem parar. Isso é muito importante porque aumenta o nosso conhecimento, a nossa cultura e ao mesmo tempo é um instrumento para a gente se desenvolver do ponto de vista profissional, ganhar melhor. Então tem que estudar. Aproveitando, Odilon, primeiro achei interessante você falar do professor, porque na hora de elaborar as perguntas, pensei nas várias áreas possíveis da atuação do economista, e a que eu escolhi, que é professor, não me veio, não lembrei. Mas... porque eu estou também pensando em quem está ouvindo, muitos não sabem assim, qual que é o caminho para seguir sem ser na área financeira. Porque como coordenador de economia, professor, o que eu percebo é o seguinte: hoje tem muita vaga para trabalhar no mercado financeiro. O mercado financeiro valoriza a formação do economista e isso é muito bom.
mas tem alunos que também se interessam em trabalhar em outras áreas. Tranquilamente. E muitos não sabem. Muitos não sabem se o aluno tem um perfil, acha interessante trabalhar na área pública, né, numa indústria, ou ser professor. O que ele pode fazer? Que ele tem que recorrer para ele entrar nesse mercado? Eu elenquei várias áreas aqui. Por exemplo, na indústria. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar com um amigo meu de infância. Ele me convidou, ele tinha uma pequena indústria, eu fui trabalhar lá. E ele era um cara desorganizado, estava devendo aluguel, atrasado o salário, devia para a sogra. Agora, eu fui trabalhar com ele, eu falei, tudo bem, mas eu que vou mandar na empresa. Tá certo? Eu que estabeleci o salário dele, porque eu conhecia ele pessoalmente, ele era um cara que gastava tudo o que ganhava. Aí o que aconteceu? Com a minha formação, eu fiz um planejamento. Primeiro eu fiz um levantamento de custos da empresa. Então tinha tipo de produto que ele vendia que era mais caro produzir do que vender. Ele vendia mais barato do que custava para produzir, porque ele não tinha essa visão de custos. E tem muita empresa que se desenvolveu e que não tem um custo detalhado. Nós temos formação para isso, tá certo? Aí, por exemplo, ele falava, não, a primeira coisa que eu vou fazer, porque aí a gente começou a vender bem, a gente recuperou a empresa, depois eu acabei saindo lá, a empresa tinha sido recuperada. Mas, por exemplo, ele falou, olha, a primeira coisa é pagar minha sogra. Eu falei, tua sogra é a última a receber, não é porque se você não gosta dela, eu gosto. Porque é o seguinte, se você não pagar os trabalhadores, eles vão trabalhar de mau humor. Se você não pagar fornecedor de matéria-prima, o cara não vai fornecer. Agora, a tua sogra pode esperar. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa formação permite você ter percepção do que é prioritário em cada área, tá certo? Então, só para dar um exemplo, então a indústria tem a área de custos, tem a área do mercado, aí nós vamos buscar novos mercados, tá? Então nós temos uma visão de planejamento desse ponto de vista. Tá? A área de perícia, você vai examinar lá conflitos patrimoniais de empresas, etc., que você vai acessar esse mercado. E o muito importante é o seguinte, a faculdade, tá? Os cursos, eles dão a base para a gente. Agora, você vai aprender muita coisa no dia a dia. Tá? A gente não pode ficar tímido, não. Você tem que ir lá disputar a vaga e com os conhecimentos que você tem, você vai se desenvolvendo. Tá certo? Então, nas mais variadas áreas que você tem aí no agronegócio, você tem N, por exemplo, o agronegócio está exportando, como é que está o valor do dólar? Vale a pena internalizar o dólar agora ou não? Porque se você traz o dólar quando a nossa moeda está desvalorizada, você vai converter o dólar muito mais reais. Tá? O lucro de quem exportou vai aumentar em reais, entendeu? Só para dar um exemplo, novos mercados, por exemplo, o Trump aí colocou aí 1000 tarifas sobre a China, então a China vai ter que comprar de outros mercados, nós temos condição de exportar. Como é que você faz para exportar? Tem N empresas nessa área que precisa de gente que pensa o comércio exterior, que não é fácil você exportar também. Então, por exemplo, você pode trabalhar em cooperativas, que tem pequenos empresários, produtores, vamos supor, de frango, como é que faz para exportar? Então, a gente precisa ir conhecendo aqui cada área que existe, que é um mercado para a gente trabalhar. Sim, até pensando nisso, eu estava pensando em que possibilidades a gente no longo prazo, 10, 15 anos. Quais são os setores que vai expandir para um economista trabalhar? Um setor ambiental, um setor de blockchain, das novas tecnologias, novos programas, novas demandas. Quais você acha, até abrir para o professor Walter também, que um economista hoje de formação deveria focar? Por exemplo, você tem essas várias áreas, agora tem a área ambiental, que é uma questão fundamental. O economista, a questão de tudo, reciclagem de materiais, qualquer empresa hoje precisa ter estudos, se ela é poluidora ou não, como é que você faz, como é que você recicla os materiais, tá certo? Isso dá muito dinheiro também, então precisa fazer uma análise do mercado, como é que você faz, qual é o custo dos investimentos, das máquinas que você tem que comprar. Por exemplo, você está numa empresa, ela tem um mercado que vai estar se expandindo, aí você vai pegar dinheiro emprestado, você precisa fazer um projeto lá para o BNDES, por exemplo, para mostrar o seguinte, eu preciso de não sei quantos milhões emprestados para comprar máquinas e o mercado vai me possibilitar aumentar meu lucro, aí eu vou pagar o banco, você tem que mostrar essas condições. Prefeituras no interior, isso existe muito.
existe N bancos, organizações que emprestam dinheiro, inclusive no exterior. Agora só empresta a troco de um projeto que tem começo, meio e fim. Então você precisa analisar a capacidade do município de pagamento, quanto é que ele arrecada, se vai aumentar a arrecadação. E a empresa a mesma coisa, se você for pegar dinheiro para emprestar. Então, por exemplo, a área ambiental é uma área que vai cada vez ser mais importante e que vai precisar de mais estudos aprofundados, que nós, economistas, podemos colaborar muito com isso. Eu fiquei pensando com essa pergunta sobre a inteligência artificial. Acredito que muitas mudanças hoje, tecnológicas, estão provocando e irão provocar transformações em todo o mercado de trabalho da sociedade. Eu acredito, não sei o que vocês pensam, que o economista é um profissional muito preparado diante dessas transformações que a gente não conhece. Como diria Keynes, o futuro é incerto, não conhecemos. É interessante buscarmos ver o que pode acontecer. O economista, ele intervém na sociedade e ele também é bom para pensar para onde que a sociedade vai. Acredito que o economista está preparado porque a formação do economista é uma formação muito ampla, que no meu entender capacita, faz a gente entender a realidade de uma forma mais bem elaborada. E só de enxergar a realidade de uma forma mais bem elaborada, ele já consegue se adaptar e fazer com que a inteligência artificial, por exemplo, seja uma aliada, seja algo que complemente a sua formação e a sua atuação. Algumas outras áreas que são mais técnicas, mais burocráticas, que exigem pensar menos, talvez sejam mais negativamente afetadas. A questão da inteligência artificial. Recentemente nós elaboramos um documento e quem construiu o documento foi um colega nosso que é extremamente capaz. Ele falou para mim, eu usei bastante a inteligência artificial, mas você precisa saber usar. Não é você ficar perguntando, ela vai. Você tem que ir calibrando o que você quer, explicando para ela, tá certo? Porque não é tudo que ela coloca lá que está corretíssimo. Então você vai manejando ela. Agora, isso a gente precisa ter uma base teórica para fazer isso. Essa é a grande questão da gente, isso que o professor Walter falou. Você tem macroeconomia, política fiscal, cambial, política monetária, como é que isso influencia na empresa? Por exemplo, você tem uma taxa de juros extremamente elevada, que é para combater a inflação. Só que, por exemplo, nós temos que analisar a composição da inflação. Uma parte da inflação brasileira é por causa do custo dos alimentos, por causa que não choveu, ou o tempo ficou muito árido. Agora, você aumentar a taxa de juros, vai produzir mais tomate? Não tem nada a ver. Essas coisas, por exemplo, nós temos inclusive uma reunião com o Banco Central, o Conselho marcou agora para agosto, que nós queremos discutir essa questão da taxa de juros e outros envolvimentos do Banco Central. Os juros é uma questão fundamental. Se aumenta os juros, aumenta o custo das empresas, porque ela vai pegar dinheiro emprestado. Aí ela vai repassar para os produtos dela esse aumento de juros que vai aumentar mais ainda a inflação. O comércio vai vender menos, a indústria também vai aumentar o desemprego. Aumentando o desemprego, a pessoa que tinha, vamos supor, um plano de saúde vai deixar e vai ter que ir para o SUS, que vai aumentar o gasto do Estado. Só para a gente entendendo toda a relação que tem. Você aumentando a taxa de juros vai aumentar o custo da dívida pública. Este ano aqui, o governo federal deve pagar R$1 trilhão de juros da dívida pública. Não há país que se sustente com isso. Aí o governo corta dinheiro. Está saindo esse debate por causa do IOF. Aí o governo já cortou dinheiro de universidade pública, de uma série de lugares, para pagar juros para quem aplica dinheiro no mercado financeiro. Então, por exemplo, a gente tem que acompanhar essas questões todas e com a nossa formação a gente tem capacidade de interpretar. Aí, por exemplo, microeconomia, entender o mercado, como é que ele funciona. Quer dizer, o Estado e o mercado tem um papel importante. Outra coisa, viu, só estou lembrando aqui, é fundamental viajar. Porque para a gente ter informação, o que você precisa comparar? Tá certo? Isso, a gente precisa comparar. Por exemplo, o que eu sempre falo, eu vou para o interior e falo, se o sujeito mora nessa cidade, nunca saiu dali, acha que o mundo é aquela cidade. Não é. Então, eu até falo, eu já tive a oportunidade, eu fui para a Rússia 2 vezes. Eu sou de uma geração
que falava da Rússia comunista, vai, você achava que você chegava lá, os caras iam te prender. Pô, a Rússia é um país maravilhoso, um povo super simpático. Eu tive a oportunidade de ir para a China. Por que é importante viajar? Você vai lá olhar o que os caras estão falando, não de ouvir falar em rede social. Quando eu fui estudando, eu fiz uma visita na Companhia Siderúrgica Nacional, que, aliás, falando em Estado, quando o Getúlio fez a Companhia Siderúrgica Nacional na década de 1940, ele convidou os empresários para fazer essa siderúrgica. Ninguém quis, porque era um grande investimento com longo prazo de retorno. O Estado teve que fazer. Então, por exemplo, quando eu fui visitar, é um monstro aquela siderúrgica. Isso vai te dando a dimensão da necessidade de investimento, tá certo? Então, isso tudo que o curso nos proporciona, essa visão histórica. Eu não sei se eu estou me alongando, ótimo. Mas, por exemplo, eu dei muitos anos aula de economia brasileira. Então, você pega, os Estados Unidos foi mais ou menos colonizado na mesma época que o Brasil. Só que os Estados Unidos, o que a gente chama, era uma colônia de povoamento. As pessoas mudaram da Inglaterra e de outros países da Grã-Bretanha para os Estados Unidos porque eram perseguidos políticos, porque com a reforma protestante lá do Martinho Lutero, 1517, teve guerras violentas na Europa entre católico e protestante, e muito protestante fugiu da Europa para os Estados Unidos para não voltar mais, para construir uma nação. Então foi professor, advogado, operário, e ficaram lá. Aqui no Brasil, o que a gente chama é uma colônia de exploração. Os portugueses eram aqui para levar tudo que a gente tinha e fizeram isso durante mais de 300 anos. Então a gente precisa entender a história. Por exemplo, os Estados Unidos teve duas grandes rupturas na sociedade. Uma delas foi a Guerra de Libertação, 6 anos de guerra que os americanos travaram com a maior potência do mundo, ganharam a guerra e mudaram o país. A outra foi a Guerra de Secessão, que é considerada a primeira guerra moderna, morreram mais de 700 mil pessoas. O que eu estou falando? Houve rupturas na sociedade que ela mudou muito. Não é que eu defendo a violência, mas agora no Brasil, quem é que proclamou a independência do Brasil? Um príncipe português, que não mudou nada, absolutamente nada, continua escravo, exploração. Inclusive, só para lembrar mais um, o José Bonifácio de Andrade Silva, que é o patriarca da independência, ele era um cara que ele pensava no futuro. Quando ele orientou lá, foi ele e a princesa Leopoldina, mulher do Dom Pedro, que era filha do imperador da Áustria. Ela tinha uma formação intelectual excelente. Eles dois tiveram um papel fundamental na independência do Brasil. E ele defendia acabar com a escravidão, proteger os índios, proteger as florestas, industrializar o país. Ele defendia isso. Sabe por quê? Ele era um cientista e morou na Europa durante mais de 15 anos, logo depois da Revolução Francesa, no auge do desenvolvimento da Revolução Industrial, ele veio para o Brasil. Por isso que eu falo que tem que viajar com outra cabeça. Entendeu? Então, você tem que viajar para poder conhecer o que acontece no mundo. E, além de estudar, se possível, viajar para a gente ir vendo as realidades que tem. Tá, então... Odilon, muito bom ouvir você falando, porque dá para perceber, acho que todo mundo que ouve dá para perceber que o economista, além de ser uma profissão importante no mercado de trabalho, bem valorizada, e isso, claro, é importante, mas o economista também, um bom economista é um pensador. É um pensador, e ouvindo você falar, através disso, um bom economista, no meu entender, já dá para ver que você não só pensa assim, mas é assim, é um economista que pensa os problemas do Brasil. Eu falo isso porque, como coordenador, a maior parte dos cursos, né, pesquisando sobre os cursos de economia no mundo inteiro, é um padrão muito parecido. Os livros, correto. E não só da área de economia, de diversas áreas, os livros são americanos, uma formação como se as teorias americanas, europeias, servissem sempre para todo o país no mundo. E acredito que um bom economista também tem que estudar Brasil, né? Entender o Brasil, entender a diferença do Brasil com outros países. Isso traz uma vantagem, né? Uma vantagem não só do pensar, uma vantagem no sentido intelectual, mas uma vantagem na própria atuação, né, da profissão. Mas falando nisso, queria fazer uma pergunta.
O economista tem algumas áreas de atuação que é reservada ao economista, que só o economista deve trabalhar. Queria que você falasse um pouco disso. E também algumas áreas que o economista ele pode atuar, mas que ele concorre com outras áreas, com outras formações. Você acha que quais são as competências da formação do economista que traz vantagens nesse mercado em relação a... Eu acho que, por exemplo, vamos comparar com outras profissões sem nenhuma crítica, tá sabendo? Pegar os contadores, são importantíssimos. Inclusive, eu até sempre falo, eu não gostava de contabilidade. Depois que eu me formei, eu vi a importância que tem, contabilidade das empresas, a contabilidade nacional, tá certo? Inclusive, até um recado para os estudantes. E mesmo que tem matéria que você não gosta muito, estuda porque você vai precisar dela. Eu senti isso depois de formado, é fundamental. E você está na faculdade, eu falava para meus alunos, tem que estudar mesmo. Tem que aproveitar o tempo para se desenvolver do ponto de vista... Porque isso, do ponto de vista profissional, você vai conseguir melhores cargos, melhores salários se você tiver competência. E você tem. Outra coisa que eu sempre falo, professor, que não tem pessoas mais inteligentes que outras. Você tinha um Einstein, alguns gênios, tá? Na área da economia e outras áreas. Agora, no fundamental... Nós aqui, vocês, tá? Temos o mesmo tipo de inteligência, agora você precisa potencializar ela. Se você se preparar, eu virei presidente, fui vereador, virei presidente do conselho, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu estudei, aproveitei, e isso é possível, tá certo? Então, por exemplo, você tem várias... A nossa formação, então, por exemplo, você vai fazer um plano numa prefeitura. Quem tem condições, que eu já falei anteriormente, de analisar o conjunto dos problemas que existem na prefeitura. Então, por exemplo, o planejamento no meu entender, tem que ser coordenado por economista. Ele vai conversar com a área da saúde, médicos, dentista, quais são as necessidades, quais as características da população, onde falta plano de saúde, que tipo de doenças tem mais nessas regiões. Aí você vai discutir na área da educação, está nascendo muita criança, precisa de mais creche, vamos precisar investir mais. E da onde vem os recursos? Então os municípios têm recursos próprios, tá? Que é o IPTU, o ITBI, o ISS, que vai acabar com a reforma tributária. Acabar não, o ISS vai se juntar ao ICMS. Então, por exemplo, você analisando isso, você colabora com a área da saúde, da educação, de cultura, de segurança, aonde você vai gastar mais. E qual é a prioridade? Porque o que define as prioridades é a política. O que o prefeito se comprometeu a fazer mais? Mais habitação? Então precisa pegar dinheiro e fazer mais habitação. Quanto é que custa? Como é que você faz? Onde é que você arruma recursos? Caixa Econômica Federal? Aí outra coisa, você tem que saber as fontes de financiamento e de conhecimento. Eu trabalhei quando eu era estudante numa firma de planejamento e tinha um profissional lá e falava para mim, você não é obrigado a saber tudo, mas é importante você saber onde procurar. E hoje com o Google tem muita coisa com a inteligência artificial que na minha época você tinha que ir na biblioteca e lá, entendeu? Então, o que eu acho, a vantagem é essa, que você tem essa formação na área de matemática, na área de história, na área de comércio internacional, tá certo? As mais variadas áreas que você tem a iniciação na faculdade e depois, à medida que você tem mais afinidade, você vai estudando mais. Por exemplo, eu comecei a gostar mais da área pública depois de formado. Que aí eu comecei a trabalhar e vi a importância que tem para o país. Tá, e só mais um detalhe que eu acho que é importante. O que aconteceu com a área pública? Se você pega lá o neoliberalismo, que é a partir do fim dos anos 70, que dominou o mundo, qual era a campanha? Que o Estado não serve para nada, que a estatal só atrapalha, você tem que privatizar tudo. Porque o setor privado quer ganhar essas áreas. Só para dar um exemplo recente, a Sabesp foi privatizada. O ano retrasado, ela deu um lucro de 3,5 bilhões. Aí eu perguntava para os meus alunos, se teu pai tem uma empresa que dá lucro, você vai vender? Ah, não, mas aí tem corrupção. Tudo bem, se tem um diretor na tua empresa, você vai vender porque tem um diretor corrupto ou você demite ele e abre um processo? Você tem que fazer isso, tá certo? Então, e água é uma coisa essencial para a sociedade. Então a gente tem que até sair fora desse debate ideológico. Isso é uma questão essencial para a sociedade. O Estado tem que estar presente em setores fundamentais. Por exemplo, você tem tido um problema lá em São Paulo, não sei se aqui tem, vira e mexe e acaba a energia. Durante o dia cai uma chuva, mesmo sem chuva, dá um apagão lá de 1 minuto. Isso paralisa as empresas de informática, ou fica lá 2, 3 dias. Imagina o restaurante,
essas empresas que dependem de refrigeração. E foi tudo privatizado dizendo que ia ser uma maravilha. Então, veja, tem inúmeras questões que a gente precisa entender, por exemplo, quando eu falo o papel do Estado, o que está por trás disso. Então, o economista, você tem que analisar desse ponto de vista histórico, e aí, voltando para o Keynes, quando se a economia começa a entrar em recessão, o que o Keynes falava, né? Resumidamente, você tem que contratar um cara para fazer um buraco e outro para tapar o buraco. Por quê? Porque você está empregando gente, você vai pagar salário, vai ter renda, esse pessoal vai consumir e vai fazer a indústria funcionar, o comércio. Então nós temos que estar com a cabeça arejada para isso, inclusive mostrar para os empresários que é fundamental isso, porque eles usam muito o Estado. Mais um exemplo, o agronegócio, todo começo de ano, eu perguntava para os meus alunos, quanto é que você acha que o agronegócio participa no PIB brasileiro? Que é serviços, agricultura, pecuária, agronegócio e indústria. Aí a turma, 50%, 60%, pode perguntar. O agronegócio participa com 29% do PIB. A indústria hoje participa com cerca de 14%. Só que a indústria gera mais emprego, paga mais salário e paga mais impostos do que o agronegócio inteiro. Só para dar um exemplo. Eu dei aula de agronegócio na FAP, tive que estudar. A produção agropecuária dentro da fazenda participa com 7% do PIB. A agricultura pecuária. O que é agronegócio? A gente fala montante, são todas as empresas que fornecem insumos para o agronegócio. Então, máquinas, colhedeira, trator, financiamento bancário, tá? Compra de adubo, isso tudo chama de agronegócio, que é a indústria que está produzindo. Isso é montante. E a jusante, o supermercado, toda a indústria de transformação de alimentos, você entra no supermercado, tem tudo lá que passa por a indústria. Isso é chamado agronegócio. Só que aí você pega a televisão, o agro é pop, o agro é isso, e todo mundo acredita que é a salvação da lavoura, e não é bem assim. E o agronegócio, isso que eu ia falar. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesca agropecuária, ela é de altíssimo nível. O Brasil antigamente não produzia trigo só em regiões frias, hoje produz em regiões quentes, soja também, graças à Embrapa, que é estatal. E aí, só para dar uma informação, na época do Bolsonaro, ele falou que queria privatizar a Embrapa. Aí a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura ligada ao agronegócio, ela falou, em hipótese alguma vai privatizar. Por quê? O agronegócio não paga nada e tem lá uma tremenda de uma empresa que faz pesquisa. Aí você pega o Plano Safra do Banco do Brasil, empresta centenas de milhões de reais, de bilhões de reais para o agronegócio produzir a juros menores do que na indústria. Então depende do setor público, agora ninguém sabe disso. Voltando, a grande questão é a informação. Então, mais uma pequena questão. Nós estamos deixando um livreto aqui sobre a profissão de economista, a gente pode até arrumar mais alguns. Para você ter, os alunos terem contato, que tipo de profissional que ele pode ser, tá certo? E aí, colocando que ele tem mais afinidade e se preparando mais para isso durante o curso. Bom, pensando nisso também, eu estava pensando, eu estava voltando um pouco para a inteligência artificial. A nós alunos, todo mundo usa a inteligência artificial da forma que bem entender. Tem pessoas que conseguem fazer de uma forma produtiva, e tem outras que não, ela faz improdutiva do jeito que finalizou o processo, está feito e para mim acabou. Eu queria saber, como economista, para estudar e se desenvolver, como você acha que a gente deveria usar a inteligência artificial? Pensando até com nossa experiência como professor. Né? Eu não sei se você pegou já essa época nova, mas você vê que algumas pessoas conseguem ser completamente dependentes dela e não conseguem mais se desenvolver como um aluno que é superior. Eu acho que essa questão, viu, é um debate fundamental, não só da inteligência artificial, porque hoje, aquilo que eu falei agora há pouco, você pega o Google, você pega um conjunto de informações, ou redes sociais, tá certo? Quando você precisa pesquisar, elaborar e construir, você tem que usar a inteligência artificial como apoio para você construir, desenvolver trabalhos,
certos tipos de pensamento. Você pega aqui, o professor pede para você fazer uma análise de um setor da economia. Não é botar lá e copiar e entregar. Você tem que pensar no que significa aquele setor para a economia. Aí você ir conduzindo a inteligência artificial para ir te dando essas informações. Tá certo? E aí vocês jovens têm muito mais condição do que eu para fazer isso. Hoje, Odilon, olha como que está difícil para o professor. Imagina. Porque até pouquíssimo tempo atrás, o professor, vamos ver se algum aluno fez um plágio, ou se ele fez o trabalho mesmo, sozinho. Antes, até pouquíssimo tempo atrás, dava para identificar. Hoje, com essas novas tecnologias, não. Porque a inteligência artificial consegue trazer um texto único, não identificável, que foi de um material específico, porque ele consegue, né, através do seu pedido, né, do prompt que você faz, realizar trabalhos que é difícil identificar. E isso é ruim, porque o aluno, então, tem nas suas mãos uma ferramenta que faz com que ele não precise ler tanto mais como antes. Então, voltando até no que a gente estava falando, acho que isso pode prejudicar essa percepção mais bem elaborada da realidade, de se tornar um intelectual, um pensador que pensa e entende o país, que entende a relação do país com o mundo, porque isso que vai trazer um diferencial para o mercado de trabalho, né? A pessoa que está ali trabalhando na sua empresa, está ali, né, trabalhando na sua empresa, domina a sua função, mas tem um pensamento que atrela ao que ele está fazendo, com o que está acontecendo com o país, com o que está acontecendo com o mundo, o que pode acontecer com o Brasil se tem uma guerra nova, algum acontecimento novo no mundo, como que pode rebater no seu setor. Tem coisas que você, para pensar no novo, no que acontece de novo, você tem que ter uma formação que exige leitura, exige estudo. Uma educação ativa, né? Isso. Porque, veja, fundamental isso que você falou, a gente precisa ter uma formação crítica, não é ficar copiando. Por exemplo, eu estou pensando aqui, você dá um trabalho, aí chama para o aluno expor oralmente o trabalho. Quem copiou não vai conseguir. O cara tem que falar e explicar. Só para dar um exemplo, quando eu fiz, na minha época era ginásio, faz décadas e décadas. Lógico, você é muito jovem. Então a gente tinha o seguinte, chegava no fim do ano, tinha exame escrito e oral. O que é exame oral? Tinha a matéria que o professor deu, tinha 20 pontos lá diferentes, tinha um saquinho com 20 números, você ia lá, enfiava um, tirava um, que era correspondente a uma das áreas da matéria, e falava, pode falar sobre essa área. Você nem sabia o que você ia sortear lá, e você tinha que falar, meu. Então a gente acabava tendo que estudar tudo. Tá? Então, por exemplo, isso que você falou, os alunos do PCB, só mais um dado, eu tive uma aluna minha, que eu dei um trabalho para ela comentou lá, falou, tem colega que não colabora com o trabalho. Eu até estava comentando, ela falou, eu não acho ruim, professor, porque no dia que for disputar uma hora de trabalho, eu que estou fazendo um trabalho, eu vou responder. Esse cara que só botou um nome vai dançar. Quer dizer, não vai conseguir, eu tenho mais condições de conseguir a vaga porque eu elaborei. Então é o seguinte, você está estudando é para estudar, não é para querer passar de ano. Porque na hora para frente, quando você for atrás de emprego, o empresário ou o Estado vai dar para o sujeito que é melhor preparado. Entendeu? Então essa questão é central, os alunos precisam perceber isso. Estar na escola é para estudar, não é para ficar aqui, responder a chamada e ir embora para casa. E achar que está aliviado o dia que o professor falta, ou tem um feriado. E, lógico, um aluno que eu estou falando isso porque eu fui aluno também, muitas vezes eu achava legal, né? Você ter mais tempo para não precisar estudar naquela matéria. Mas o problema é o seguinte, isso vai te cobrar como profissional, não tem nem dúvida. Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser um instrumento que a gente precisa saber usar para complementação. E aí, lógico, que tem gente que usa para responder tudo. João, eu fiquei ouvindo a sua resposta, acho que seria interessante todo mundo saber que idade que você escolheu ser economista
E você já sabia o que você queria fazer? Como que foi essa trajetória? Eu fiz cursinho em 1967, faz o quê? 60 anos. Eu estou com 78 anos, tá? E aí, em 67, eu estava em dúvida se eu queria fazer sociologia, mas depois eu comecei a perceber e falei, não tem emprego. Agora, economista... Não, lógico que tem, mas não o nível que tem para economista. Aí, porque eu sabia que, por exemplo, engenharia, medicina não é minha área, não queria nem ver. Aí eu fui fazer economia e o curso chamou muito a minha atenção, mas eu comecei a estudar para valer mesmo depois de formado, que o curso me deu os instrumentos. Aí eu comecei a ler mais, estudar, aí fui trabalhar com esse amigo meu, aí questão de custos. Aí, veja, se você tiver uma base que a faculdade te dá, aí você vai se desenvolver. Então você tem uma base, como é que você calcula custos, matéria-prima, mão de obra, tributos, como é o preço de cada um, juros que a empresa tem que pagar, isso tudo faz parte dos custos. Isso aí te permite, você tendo uma empresa, você elaborar um projeto, saber como é que diminui, etc. Tá certo? Então, depois eu fui trabalhar na área pública, em orçamento público, aí a questão de planejamento, que estava muito mais aí que eu fui percebendo. E quando eu fui vereador, que eu percebi que orçamento e planejamento público, que eu já tinha uma formação, é decisivo para melhorar a vida do povo. Esse é que é o detalhe. Por exemplo, esse negócio que eu falei que eu consegui, que o Maluf devolveu 250 milhões, foi por causa de uma análise do orçamento, como é que estava sendo gasto. Tá certo? Então, isso aí foi... Vagarosamente eu fui me credenciando para trabalhar nessas áreas e fiz um trabalho que eu acho que é importante. A gente tem uma campanha no Conselho que chama Orçamento Público e Transparência Popular, que é o seguinte: o orçamento, todas as prefeituras hoje são obrigadas a colocar os dados do orçamento no site. Só que primeiro, para você achar lá, você vai ter que garimpar e em muitas prefeituras você não acha. E se achar, você vai ler e não vai entender. Então o que a gente fez? Colocou na sala que o povo entrava, na subprefeitura de Jabaquara, os dados do orçamento de uma forma que as pessoas pudessem entender. Em vez de colocar serviços de terceiros, colocava contratação de empresa de limpeza de córrego, tantos milhões, todo mês fazia um balanço e distribuía, que é dinheiro público. Então isso eu fiz por causa dessa minha formação da área pública, entendeu? E a questão da cidadania. Então nós estamos fazendo essa campanha, estamos indo em várias regiões do estado, e nosso Café com o Economista, nós vamos lá, nós vamos visitar o secretário do Planejamento, informar da campanha, que seria importante os municípios aqui da região ter esse tipo de atitude. E veja, é uma campanha que não tem nenhum viés político ideológico, a gente não quer saber de que partido é o prefeito, a gente quer que ele coloque os dados lá. Tá, de forma transparente, isso é uma questão de cidadania, somos nós que pagamos imposto, que as pessoas no Brasil, o fato do Brasil ter sido essa colônia de povoamento, os portugueses até a libertação do Brasil não deixava ter tipografia no Brasil, não podia ter livro, só para você entender, não deixava ter indústria, isso aí arrastou. Aí você teve a independência, mas continua a escravidão no país, que é um peso até hoje brutal para a sociedade. Tá? Tem gente até hoje que reclama de ter vagas na área pública, tá? Para minorias, entre aspas, que são negros, índios, etc. Tem que ter, porque uma parte da população que foi totalmente marginalizada durante séculos e séculos. Então nós precisamos conhecer isso e abrir esse espaço. Então, eu quero repetir, para mim foi excelente ter escolhido essa profissão. Tá? Sim, deu para perceber que você se tornou economista, né? Isso. Não foi só a formação foi a sua base só. Mas a sua vida sua vida pública também, a sua vida profissional foi o que também direcionou você para ter essa mente mais aberta sobre os problemas reais e também como resolver. Que é o que eu acho que nós, economistas, temos. É a nossa função no final. A nossa função é resolver os problemas do mundo real. Sem dúvida. E tem, viu? Solução para o Brasil. O Brasil é a 6ª população do mundo, é o 5º território, é a maior área agriculturável do mundo. O Canadá é maior que o Brasil, mas metade do Canadá está no Polo Norte. É que você produz, e pelo clima, 2 vezes por ano no Brasil inteiro quase. Nós temos tem muita água doce no Brasil, você tem empresas que nem Embraer. O problema é que quem domina o país, tá certo? Que no fundo
essa classe, não todos, mas grande parte da classe empresarial só pensa em ganhar dinheiro. Nós temos que pensar como melhorar a vida do povo brasileiro. Tá certo? Então você tem condições de fazer a economia crescer. Eu participo de qualquer debate e mostro, não é nada radical, não. É fazer algumas reformas que são necessárias, que os Estados Unidos já fez faz séculos, a Inglaterra. Para dar um exemplo, imposto de soberança. Eu escrevi um artigo no Le Monde Diplomatique há muitos anos, que eu acabei estudando bastante a questão tributária. Quando a princesa Diana, a princesa lá, ela morreu num acidente, já faz uns 30 anos, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou quase 15 milhões de imposto de soberança. Agora vai na Inglaterra, eu já tive a oportunidade de ir, o nível da sociedade, um país rico, porque quem tem mais grana paga mais. Aqui sabe quanto é que é no estado de São Paulo? 4%. O imposto de soberança lá é quase 50%. Isso não é coisa de comunista, de esquerda, não tem nada a ver. São reformas do ponto de vista democrático, tá certo? Que aí a população nem sabe dessas coisas. Então, e lógico que qualquer projeto tributário, os tributos têm que ser, como é que fala? Eles têm que ser progressivos para ser justo. Quem ganhar menos, paga menos. Quem ganhar mais, tem que pagar mais. É o óbvio. Isso nos países capitalistas avançados são assim, porque a sociedade é mais organizada. Então são questões que o curso de economia permite a gente, se você aumentar o mercado, distribuindo a renda, por exemplo, as empresas vão vender mais, vão ter mais lucro. E logicamente hoje você tem aí, que dá importância, voltando a falar, o que vocês colocaram, essa área do meio ambiente é vital. O Brasil tem que se reindustrializar, mas defendendo o meio ambiente, não é fazendo de qualquer jeito aí, poluindo tudo. Então tem um campo enorme para os economistas até discutir isso, esse novo tipo de industrialização. Como é que você desenvolve a indústria com máquinas ou processos que não poluem o meio ambiente? Então é um campo vastíssimo. Ouvindo você falar, fica claro para mim a especificidade do economista, de não ser uma área que trabalha sobre os temas de uma maneira técnica, burocrática. Até me lembrando da crítica que grandes economistas como Celso Furtado, Maria Conceição Tavares, como eles ressaltavam isso. O economista não pode ser um burocrata, não pode, por exemplo, analisar a tributação apenas do ponto de vista da lei, apenas do ponto de vista técnico. Não, a questão é todos os temas, juros, tributação, geração, todas as questões macroeconômicas, se pensar, é bom para quem? Muito bom. É bom para o quê? Para quem que eu estou atendendo a esse interesse? Né? Quais são os interesses políticos que estão atrás, às vezes, até de uma política pública, de uma certa intervenção, de um preço de um câmbio, de um preço dos juros? É isso aí, a gente tem que fazer essa análise aí. Por exemplo, quando eu falo o Brasil tem jeito, você tem uma campanha hoje, você pega qualquer jornal, o governo está gastando demais, precisa cortar gasto. Aí eu falo, tudo bem, aonde, hein? Aí você vai cortar o salário mínimo? Vai. Por exemplo, você tem um programa de transferência de renda, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que o governo transfere um salário mínimo por mês para famílias que têm que ter renda média de até 1/4 do salário mínimo. Então, se tiver 4 pessoas na família, a família não pode ganhar mais do que, a família em conjunto, mais do que um salário mínimo, que dá R$370 por aí, 350 para cada um por mês. Além disso, para receber esse salário mínimo, precisa ter um idoso na família ou alguém muito doente. Quer dizer, imagina uma família nessa situação, o governo tem que transferir renda. E tem gente defendendo que isso aí tem que ser desvinculado do salário mínimo, porque o governo está gastando muito. Aí eu vou dar um exemplo. Hoje mesmo saiu, eu até trouxe aqui, que é ilustrativo. Quer ver? O Poder Judiciário no Brasil é o segundo mais caro do mundo. Olha a notícia aqui que fala, estudo aponta que de janeiro de 2018 até abril de 2025, o Judiciário distribuiu ao menos 10 bilhões e 300 milhões retroativamente, que é de férias vencidas, é de hora extra. Tem juízes, olha,
1.657 juízes ganharam 500 mil por mês por causa disso, ou de uma vez só. Quer dizer, é um negócio maluco. Precisa cortar isso aqui, não o salário mínimo. Por exemplo, outro exemplo que ninguém sabe. O único servidor público no Brasil, o único, se a gente chamar de trabalhador, o único, são os militares no Brasil. Ele é o único servidor que se aposenta com salário integral. Eu trabalhei mais de 30 anos, vai ver quanto é que é a minha aposentadoria. Hoje, o máximo que é quando o sujeito se aposenta, é R$ 8.100. Ele pode ganhar 30 mil, 40 mil. Se aposentou, vai ganhar no Estado ou... Porque a Dilma mudou isso. Antigamente era salário integral, grande parte. Vai ganhar no máximo 8.100. Um general ganha 30 mil, ele se aposenta, vai ganhar 30 mil. E quando ele morrer, a mulher dele vai ganhar 30 mil. É um dos maiores custos, são as Forças Armadas. Lógico que você precisa ter exército, marinha, aeronáutica. Agora, o que eles são melhor do que eu? São questões que aqui no Brasil ninguém fala nada, fica passando pano. É uma sociedade que fica todo mundo querendo fazer média com todo mundo. Agora, isso aí você não resolve o problema do Brasil. Tá? Eu não sou, por exemplo, o Poder Judiciário é fundamental. Agora, não dá para juiz ganhar 500 mil no mês. Não é que é todo mês, mas grande parte ganha 100 mil por mês. E o salário mínimo quanto é que é? 1.512? É isso? Entendeu? Só para a gente ir percebendo. Aí nós, economistas, é que entramos nesse debate. Sim, você vê, o Poder Judiciário tem poder para lutar pelo que ele quer. Já as famílias, elas são individuais, elas não vão se juntar para lutar a favor, na verdade, dos benefícios delas, dos poucos benefícios delas ainda, né? Em valor ainda. Porque veja, é isso que você acaba tendo noção. A elite brasileira, por exemplo, os militares fazem parte de uma elite que fora da sociedade, eles se defendem o tempo inteiro, ninguém mexe com eles. Inclusive tem outra notícia aqui, que entrou com um projeto para mudar essa questão da Previdência, está na gaveta até hoje da Câmara Federal, entrou faz uns 6 meses, ninguém mexe, porque tem medo, não tem que ter medo de ninguém. Se você quer construir uma nação justa, que a população... Você tem que acabar com os privilégios de quem tem. E ponto final. Isso não significa que você é radical, não tem nada a ver. Significa que você quer justiça social. Tá? Aqui, a Inglaterra, a França... a França fez a Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa, em 1789? Liberdade, igualdade e fraternidade. Que coisa mais legal do que isso? E nós aqui hoje, salário mínimo 1.512 e... Pega grande parte da população, mora numa periferia que não tem nada. Dilma, você falou muito da questão do Estado, né? Tanto é porque você trabalhou e tem muita experiência nessa área, então é inevitável falar muito sobre esse tema. E algo que eu falo para os alunos, porque existe esse debate entre pessoas que defendem muito o mercado, pessoas que defendem muito o Estado, como se fossem coisas antagônicas. Isso. E o que eu falo não existe, historicamente, nunca existiu um antagonismo, né? O mercado, né, ele se desenvolve, ele se fortalece muito com a atuação do Estado. Então, para mim, o embate que temos que ter não é mais ou menos Estado, é Estado para quem? Isso, muito né? bem. Estado para quem, Estado para quê? Né? E acho que, ouvindo você falar, algo que eu concluo precisamos mais de bons economistas com essa visão no Estado, né? Nessa atuação, na área pública. Isso aí. Claro, tem estudante que gosta da área financeira, importante, muito importante. Né? Vamos trazer aqui pessoas que trabalham nessa área, porque é fundamental ter economista trabalhando em tudo. Mas estudantes, né, vão para essa área também, é importante para o país. Porque aí, veja, é isso que você falou, cada um tem uma aptidão pessoal e tem que desenvolver, quer trabalhar na indústria, ser professor, trabalhar no comércio, como economista, na área de serviços ou de perícia, tem N áreas que você se adapta melhor. Agora, as pessoas até precisam conhecer cada área dessa para saber o que ele vai gostar mais. Agora, eu acho que é por aí, a gente tem que valorizar. Olha, eu estive na China, né? Aí eu estou lendo até um livro sobre a nova China, que é muito interessante. A China é uma mistura de capitalismo com socialismo, você nem sabe muito bem, que a turma até comenta aí.
se é um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado. Bom, a China fez um arranjo, e a China, vai lá para você ver o nível das coisas que são. Isso eu vi, não é que eu ouvi falar. Pô, trem-bala, prédios monumentais, tudo lá é grande, entendeu? Tudo carro moderno, importado. É um país capitalista. E ao mesmo tempo tirou 500 milhões de pessoas da pobreza. E foi um arranjo que eles fizeram entre o Estado e o setor privado, que tinha corrupção. Aí o governo começou a combater a corrupção. Esse livro que eu estou lendo coloca uma série de questões. Então é isso que você falou, você tem que ter o que nós precisamos ver, como é que você coloca o Estado e o setor privado trabalhando do ponto de vista de melhorar as condições da sociedade. Porque se você deixar, inclusive nesse texto que a gente faz, que eu recomendo, viu, vocês lerem esses 4 textos aí, estão muito bem elaborados, e eles não têm nenhum viés político, a gente não é contra nem a favor do governo. E que a gente começa falando da questão do Estado, a gente remete para o Thomas Hobbes, lá do século XVIII, que ele falava que o homem é o lobo do homem, o homem é mau. Se largar o homem, ele vai tentar ferrar o outro para se apropriar. E o que ele fala, por que precisa de Estado? Para proteger a sociedade desses caras. O que o setor privado quer, o empresário, na vida? Lucro. E aí ele vai fazer qualquer negócio, Eu tinha um aluno na FAP, um cara legal, um rapaz novo lá, a família dele tinha um baita de um supermercado. Aí eu perguntei, e ele trabalhava lá já, tinha uma atividade, até eu pedi para ele dar uma aula, como é que funciona o supermercado, ele não sabe, né, toda a área de compra. E um estudante muito legal, ele falou, professor, eu quero que eles entrem em falência nos concorrentes, para pegar o mercado deles. Lógico, pô, não vamos ser ingênuos. Então o Estado tem que estar aí para regular isso, o que o Thomas Hobbes falava. E o Rousseau, que é um pouco mais novo que ele dizia ao contrário, que o homem nasce bom. Então o Estado tem que estar lá para proteger os bons. Então é um debate antiquíssimo esse, do papel do Estado, que a gente não pode ficar atrás dessa visão estereotipada, que o Estado não presta, só tem ladrão. O que aconteceu com as americanas aí? Os caras deram um cano em meio mundo perdeu muito dinheiro com as ações que compraram das lojas americanas, aí há 2, 3 anos atrás. Não vamos ser ingênuos, esse é o negócio. E para você não ser ingênuo, você precisa estudar. Então, não sei se a gente já está finalizando, menos rede social, pessoal, e mais estudo. Odilon, nossa, muito, muito bom te ouvir. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai gostar bastante. Tomara que quem ouça, goste ainda mais e valorize a nossa profissão. Eu, como coordenador de economia, agradeço imensamente. A faculdade está aberta para atividades, palestras do Corecon aqui. Ótimo. Na verdade, é uma honra para nós. Queria que você falasse um pouco mais, assim, para finalizar, e também queria que a última pergunta fosse feita para o José Rocha para finalizar o nosso podcast de hoje, o que ele achar importante. Bom, primeiro eu também quero agradecer, é uma honra ter a presença do presidente Corecon aqui. Obrigado ao professor Walter por também participar. Eu estava pensando, eu vejo a maior parte dos alunos sendo muito contra realmente o Estado. Basicamente segue uma cartilha liberal. Não sei se também por falta de estudo, por uma ideologia que está disseminada no consciente da sociedade. Eu vejo como economista como um cara que tem que explicar para a sociedade porque algumas coisas têm que ser feitas, porque algumas coisas não têm, algumas coisas tem que ter algumas restrições, porque algumas coisas têm que ser livres. O papel do Estado. O que eu sugeriria para uma pessoa que não vê valor no Estado? Uma pessoa jovem, então uma pessoa que ainda é moldável, pensando nesse caso. Precisa se informar. Por exemplo, tem muito sujeito que estuda em escola pública e fica metendo pau no Estado. Se não fosse as escolas em primeiro e segundo grau, ele não tivesse escola pública, ele não ia sair do lugar, porque ele não ia ter dinheiro para pagar uma escola particular. Vai ver quanto é que está. Ou se alguém na família dele está doente, se ele não tem plano de saúde, que pouca gente tem, ele vai parar onde? No Estado, com todos os problemas que tem.
Veja, só estou colocando isso. Aí o Estado faz pesquisa em tudo quanto é área. É que, veja, desde desse projeto neoliberal, chamado Consenso de Washington, que foi acho que em 1994, uma reunião lá em Washington, que eles definiram, porque os Estados Unidos tinham os Estados Unidos estão entrando em decadência, não é que vai acabar amanhã. Mas é uma grande potência ainda econômica militar e está com muitas dificuldades. Mas naquela época, em 94, faz quantos anos lá? 40 anos, 30, os Estados Unidos, tinha uma hegemonia muito maior. Então os caras ditavam que tinha que acabar com a regulação, não tinha que ficar registrando o trabalhador, tinha que acabar com o sindicato, tinha que acabar com as fronteiras, com o imposto alfandegário. Então o Brasil podia importar, inclusive os Estados Unidos tinham um projeto que chama ALCA, bota no Google aí, ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Os Estados Unidos queriam acabar com qualquer proteção tarifária nas fronteiras. Então você podia importar tudo dos Estados Unidos ao preço que era lá. Quer dizer, o que ia acontecer? Nós brasileiros íamos comprar um produto melhor americano, mais barato, e acabar com a indústria no Brasil. Entendeu? E aí onde é que você arruma emprego? Você sem indústria. Isso aí acabou, logicamente não passou. Tá? Então, veja, então o que eu quero dizer, você teve uma campanha brutal na sociedade para privatizar, tanto que privatizaram, por exemplo, a Sabesp, que é água, é fundamental para nós todos, que uma empresa dando lucro e privatizaram e ninguém fez nada. Inclusive tem o vosso vice-presidente lá, o Haroldo do Conselho, ele estuda muito essa questão da neoindustrialização, ele falou que já tem muito empresário arrependido de ter apoiado a privatização, porque aumentou brutalmente o custo da água para ele. Então veja, por que a turma é contra o Estado? Porque não conhece. Fica falando um monte de coisa que recebe em rede social sem pegar dados reais, tá certo? Então, por exemplo, esse BPC aí, o benefício de prestação continuada, é fundamental, senão meio mundo vai morrer de fome. A questão das cotas para as universidades públicas é fundamental. Você precisa inserir uma parcela da sociedade. Então tem muita gente aí que é de baixíssima renda, a família tem apoio do Estado e o cara mete o pau, porque enfiaram na cabeça dele que o Estado não serve para nada. É uma luta ideológica que nós precisamos informá-los. Não é querer fazer a cabeça, é dar dados reais. Isso que eu estou falando aqui. Leiam. Por exemplo, a gente fez esses documentos aí que nós vamos deixar com vocês aí, tá certo? Que sobre esses vários temas, vale a pena ler o do Estado aí, que mostra com 1000 exemplos por que o Estado é importante para as pessoas pararem de reproduzir o que não existe. Então, queria agradecer aí o convite, professor Walter, o José. Acho que é muito importante esse tipo de atividade, inclusive chamar pessoas de diferentes campos para ter outras informações. Tem gente que acha o que eu falo está errado, vai defender ele, tem todo o direito. Agora vamos para o debate. Eu estou disposto a fazer debate a qualquer hora, em qualquer lugar, para mostrar que o Brasil tem jeito e que eu não quero, não é nada revolucionário, não, muito pelo contrário. É quem tem mais tem que pagar mais, que é o mínimo, né? Que nos países, vai ver na Suécia como é que funciona, na Dinamarca, nesses países avançados, que a população vive muito bem, altíssimo padrão de vida, porque lá rico paga muito mais que pobre e os ricos vivem bem, e você tem uma sociedade muito mais segura, sem bandidagem por aí, nego se matando para tudo quanto é lado. Então não dá para a gente achar que o que acontece no Brasil é normal, crime organizado tomando conta de tudo, violência para tudo quanto é lado, um salário mínimo ridículo. Só para dar mais uma informação, o salário mínimo do DIEESE, atualmente que ele calcula, o DIEESE é um organismo sustentado pelas centrais sindicais. Tem gente de altíssimo nível lá que fornece dados para os trabalhadores se defender em negociação salarial. O salário mínimo do DIEESE hoje seria mais ou menos 7.300. Por quê? Os caras ficaram malucos? Não, eles pegaram o artigo 7º, toma nota, artigo 7º da Constituição Federal, item inciso 4º. É lá que eles se baseiam para definir esse salário mínimo. O que está lá? O salário mínimo para sustentar uma família de trabalhador para alimentação, moradia, lazer, saúde, transporte, previdência. Aí eles fazem um cálculo. Não é moradia se esconder no fim do mundo. Quanto é que custa uma casa razoável? Comer. Tem que comer arroz, feijão, carne, verdura, todo dia, fruta. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa o transporte diário? Quanto é que custa a previdência? O trabalhador, chegou nas férias, não é fazer bico para pagar as contas. Tem que se descansar,
ter lazer, entendeu? Eles somam isso dá R$7.200, R$7.300, consulta aí. Tudo bem? E mais a última, desculpa. O Conselho se baseia no trabalho dele no artigo 3º da Constituição Federal, que está escrito lá, um dos objetivos centrais da República Federativa do Brasil, item 3, acabar com a desigualdade social. Isso está na Constituição Federal, não é de esquerda nem de direita. A Constituição é um acordo da sociedade, entre empresários, trabalhadores, mulheres, homens, todos representados. Então nós estamos fazendo um trabalho baseado nisso. Eu dou essas referências para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a Constituição. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado. Obrigado. E logo teremos um outro podcast. Importante você falar sobre outras perspectivas, outras áreas, porque justamente por economia não ser uma ciência exata, né, ela aceita, né, posições diferentes. E isso é muito importante e apenas enriquece a nossa área. Então, vou deixar o livreto aí. Se precisarem mais, a gente manda para vocês sobre aí as áreas de profissão do economista. Certo. Obrigado. Falou.